Oi pessoal, como estamos? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre constelação sistêmica familiar. A constelação sistêmica familiar foi criada por Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão, na década de 1970, e ela nos ajuda a identificar padrões adoecidos, crenças distorcidas, que surgiram a partir de experiências vividas pela nossa ancestralidade, experiências de dor, experiências de exclusão, experiências de interrupção do fluxo do amor no nosso sistema de relações, e elas são repetidas de forma inconsciente pela descendência, ou seja, pelas gerações que vêm depois dessas experiências de dor e exclusão, que ficam marcadas no campo de memória que nós herdamos da nossa ancestralidade quando nós nascemos. Esses padrões adoecidos, as crenças distorcidas, as experiências de dor e exclusão se apresentam na nossa vida de forma inconsciente através de sintomas, que podem ser de ordem física, por exemplo, adoecimentos, que inclusive podem ser herdados, transgeracionalmente, mas também sintomas de ordem emocional, de ordem relacional, às vezes depressão, dificuldade de prosperar financeiramente, de tomar decisões, de realizar projetos, de se relacionar afetivamente, conflitos familiares entre irmãos, com pai, mãe, enfim. Então esses sintomas, eles são, na verdade, recados, são mensagens, acabam sendo bons amigos, porque eles vêm nos alertar de que tem algo no sistema, que pode ser o sistema familiar, o sistema político, econômico, social, o nosso sistema biológico, o sistema natureza, que está em desordem, está em desequilíbrio, está fora do lugar. E que a gente precisa identificar a causa desse desequilíbrio para que a gente possa resolver, solucionar e esse sistema possa voltar a funcionar de uma forma harmônica, equilibrada e saudável. Como é que a gente sabe, então, que o sistema está ou não harmônico e equilibrado? Através dos sintomas. O que faz com que essas experiências de dor e exclusão, que geraram os padrões adoecidos e as crenças distorcidas, se transformem em sintomas, é o fato dessas experiências terem infringido o que Bert Hellinger chama de leis sistêmicas ou ordens do amor. Hellinger percebeu, a partir dos estudos dele, da experiência dele como missionário, como psicoterapeuta, como educador, e principalmente da vivência que ele teve de quase 20 anos entre os Zulus, que é um povo africano, quando ele foi ser missionário na África do Sul como diretor de escola, porque ele era teólogo, filósofo, pedagogo e também psicoterapeuta, que existiam 3 leis sistêmicas, ordens do amor, foi assim que ele chamou, como eu já disse, que regem as nossas relações, a nossa vida, que regem os sistemas. Essas leis, segundo Hellinger, são leis naturais, ou seja, elas existem e elas atuam, independente da gente acreditar nelas ou não. Como as leis da física. Pode ser que uma criança nunca tenha ouvido falar da lei da gravidade, mas ela está submetida a ela da mesma forma. Então, o fato de nós ignorarmos a existência das leis sistêmicas e da ordem do amor não significa que a gente não seja impactada, afetada por elas. Pelo contrário, nós, como partes de um sistema, seja ele do sistema natural, social, político, econômico, religioso, profissional ou do sistema familiar, estamos submetidos a essas leis. Então, quando nós infringimos essas leis por qualquer motivo, a gente vai gerar uma desarmonia no sistema e esse sistema vai informar para a gente que ele está em desarmonia através dos sintomas. O trabalho da constelação se baseia nas leis sistêmicas, ordens do amor, essas que foram definidas por Bert Hellinger. A primeira delas é a lei do pertencimento, que diz que todos têm o direito de pertencer a um sistema. No caso do sistema biológico, familiar, esse direito se dá através do nascimento. Então, o vínculo do nascimento nos garante o direito de pertencimento a esse sistema que é a família. Mas existem outros sistemas além do familiar. Então, o nosso grupo de amigos é um sistema, o templo religioso, se a gente frequenta algum, a empresa que a gente trabalha, a nossa casa é um sistema, o nosso bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta, a natureza.
Então, como é que a gente passa a pertencer a esses outros sistemas? A partir do momento que a gente passa a participar deles. Então, quando eu começo a frequentar um templo religioso, eu passo a pertencer àquele sistema. Quando eu começo a trabalhar numa empresa, eu passo a pertencer a essa empresa. Quando eu começo a morar numa determinada localização, num determinado lugar, eu passo a pertencer àquele sistema. Então, a lei do pertencimento, ela diz que todos têm direito de pertencer e quando esse direito é infringido, ocorre um processo de exclusão. Esse processo de exclusão é exatamente a infração à lei do pertencimento e é ele que vai gerar desarmonia e desequilíbrio no sistema. Outra forma de gerar desarmonia e desequilíbrio é infringindo a lei da hierarquia. Essa lei diz que quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Quando a gente fala de família, a gente está, obviamente, associando a precedência à ordem de nascimento. Então, nossos avós precederam nossos pais, que nos precederam, nós precedemos nossos filhos, que precedem os netos e assim vai. Mas essa lei, assim como as outras, ela serve para todos os sistemas. Então, por exemplo, quando eu passo a frequentar um templo religioso, existem outras pessoas que já estavam lá antes de mim, ou seja, pela lei da hierarquia, elas têm precedência sobre mim naquele sistema, e outras pessoas que vão chegar depois. Eu vou ter precedência hierárquica em relação ao tempo em que eu faço parte daquele sistema em relação a quem vem depois. Essa lei também serve, por exemplo, para as relações afetivas. Então, as pessoas com quem eu me relacionei em algum momento da minha vida, elas têm um lugar na minha história, elas pertencem à minha história e, hierarquicamente, elas precedem a pessoa com quem eu estou me relacionando hoje. Então, elas têm um lugar, esse lugar precisa ser garantido, precisa ser respeitado, precisa ser honrado, mesmo que tenham sido experiências dolorosas, para que eu possa, a partir do respeito à lei do pertencimento, dar a essa pessoa um bom lugar na minha história, na minha linha do tempo, na minha vida, para que eu possa ficar liberada desse vínculo, né? Se foi um vínculo de dor ou não, para que eu possa estar aqui inteira vivendo essa relação hoje. Então, a lei da hierarquia, ela também serve para todos os sistemas, assim como a outra lei, que é a lei do equilíbrio, lei do dar e receber, lei da proporcionalidade. Então, em toda relação precisa existir o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu sou uma pessoa inteira, o outro é uma pessoa inteira, mas eu dou 50% na relação e o outro dá 50% dele para fazer os 100% da relação. Dá o quê? O que é dar? Dá o quê? O que é que eu dou, o que é que o outro dá? Depende do tipo de relação que se estabelece. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, tem mais 2 pessoas que trabalham comigo no setor que eu trabalho, e a gente precisa bater uma meta diária. Eu estou fazendo a minha parte, as outras 2 pessoas não estão fazendo a parte delas, estão fazendo lá qualquer outra coisa menos o trabalho. E aí eu resolvo, não, eu quero bater a meta porque eu preciso ganhar esse dinheiro, essa comissão, e aí eu começo a fazer o meu trabalho e o trabalho delas. Então eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo a parte do outro, ou dos outros. Isso vai gerar um desequilíbrio no dar e no receber naquela relação. Na relação afetiva, amorosa, pode ser, por exemplo, que eu comece a morar com alguém que ganha 5 vezes mais do que eu e naturalmente essa pessoa vai pagar mais contas. E aí eu vou compensar esse dar de outra forma. Enquanto aquela pessoa está dedicando o tempo dela ao trabalho, a prover financeiramente a casa, eu posso, por exemplo, me dedicar a cuidar da casa, me dedicar ao meu trabalho, que me dá uma renda menor, mas que me possibilita, por exemplo, também pagar algumas contas para que não pese tanto para o outro. Eu posso, por exemplo, quando conseguir me estabelecer financeiramente, equilibrar mais o quanto o outro paga, o quanto eu pago. Então, esse dar e receber na relação, ele vai depender do tipo de relação que se estabelece, de qual é a necessidade que aquela relação tem, né, do que é que precisa ser dado. Às vezes não é só dinheiro, às vezes é tempo, é atenção, é escuta. Então, quando nós infringimos as leis sistêmicas, seja porque a gente exclui alguém do sistema, seja porque a gente não respeita a hierarquia, a ordem de precedência, não respeita quem veio antes, a ancestralidade, ou quando a gente não dá e recebe de forma equilibrada,
proporcional dentro dos acordos possíveis em cada relação, a gente infringe as leis, a gente gera a desarmonia no sistema e os sintomas, como a gente já falou, vão se reapresentar ou vão se apresentar, dizendo pra gente que foi vivida uma experiência de dor, de exclusão, de interrupção no fluxo do amor naquele sistema, que gerou imagens congeladas, memórias de dor que estão registradas no campo de energia que a gente recebe quando a gente nasce e a gente vai reproduzindo de forma inconsciente. Então a constelação chega para nos auxiliar a identificar esses padrões, a trabalhar através de estruturas de imagem, imagens de cura que vão fazer com que essa energia congelada relacionada à dor e à exclusão possa fluir novamente dentro do campo de memória e que o amor possa fluir junto com ela, restabelecendo o equilíbrio e a harmonia na nossa vida e também nas nossas relações. Por hoje é isso. Se vocês gostaram de saber mais sobre constelação, curtam o vídeo, compartilhem com os familiares, com os amigos, com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse tema. Se inscrevam no canal para serem avisados dos nossos próximos encontros por aqui. E me sigam nas redes sociais para que vocês possam saber mais sobre os meus trabalhos com constelação, grupo de constelação, atendimento com constelação, oficina temática, juliana.c.sampaio no Instagram. Eu vejo vocês por lá e aqui no próximo vídeo. Beijo!